Boa noite, queridos. A paz seja contigo, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia no de João, capítulo 2, versículo 1. João 2, 1. Até os 6. Pode ser a ARA ou as F. Fica mais parecido com a minha versão. Isso. Obrigado. Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E voltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, que seria uma medida de 40 litros de água. Não é? Então, nós temos aqui o primeiro milagre de Jesus. Jesus se encontra nesse lugar, convidado para uma festa de casamento. Interessante que nessa festa estavam ali postas 6 talhas de pedra cheias de água para a purificação dos judeus. O que era essa purificação? Nesse tempo, as pessoas andavam muito a pé. E o lugar, não é aquele lugar do Oriente, tem muito deserto, muita poeira, muita terra. E não existia sapato nesse tempo, as pessoas usavam alparcas. Então, eles sujavam muito os pés e sujavam também as mãos. E sempre que tinha algo importante em um lugar, os judeus tinham esse costume de, antes de entrar nesse lugar importante, que as pessoas lavassem suas mãos e lavassem seus pés. Isso se chamava purificação. Então eu quero falar hoje a respeito um pouco da purificação das mãos e dos pés com os irmãos. Salmos 104, versículo 27. Salmos 104, versículo 27. Diz assim: todos esperam de ti que lhes deis o seu sustento em tempo oportuno, dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e se enche de bens. Então o salmista diz que nós esperamos nele, esperamos o sustento e tempo oportuno para buscar esse favor de Deus. E Deus então abre as suas mãos para nos encher de bens, para nos abençoar. Salmos 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, irmãos, as mãos falam dos feitos, fala das bênçãos que recebemos, fala das obras que nós executamos. As mãos falam do nosso trabalho e os pés faz menção ao nosso caminho.
Então, o que seria purificar nossas mãos? O que seria o lavar as mãos? Nos dias de hoje, trazendo uma lição que a gente possa aprender a respeito dessas coisas. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz: pedis e não recebereis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, quando nós pedimos, nós estamos suplicando pelas mãos do Senhor, pelos seus benefícios, pelo seu favor. E Tiago está dizendo que quando nós pedimos mal. E quando nós pedimos mal, nós não recebemos. Então, o que seria fazer uma oração, uma petição e pedir mal? Seria você orar, você pedir algo com a motivação errada. E o que é motivação errada? É a razão pela qual você pede o que pede. Seria o motivo interior que te impulsiona a esta ação. Motivação, você pode traduzir como intenção do seu coração. Então, quando você pede, Deus olha para a sua motivação, para a intenção do seu coração. Por que você está pedindo isso? Por que você busca esse favor? Por que você quer essa graça? E quando a gente tem uma motivação errada, claro que na maioria das vezes nós colocamos o eu no centro das situações. Muitas vezes o que nós oramos, o que nós pedimos, o que nós buscamos, o que nós queremos, é resultado às vezes de um orgulho, de um egoísmo. Às vezes o que nós buscamos tem uma intenção de glória, de autopromoção. Então isso seria uma motivação errada. Você pede, mas qual a intenção do seu coração ao pedir tal coisa? Se tiver uma motivação errada, Tiago está dizendo que não receberemos. Vou te dar alguns exemplos bíblicos. Atos capítulo 8, versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então nós vemos esse homem por nome de Simão, que oferece dinheiro aos apóstolos, para que os apóstolos colocassem a mão na sua cabeça e dessem a ele esse poder de orar pelas pessoas e as pessoas serem batizadas no Espírito Santo. Então o que ele buscava? A autopromoção. Simão queria glória para si, porque ele era um mágico. E ele nunca tinha visto aquilo, os apóstolos orarem por alguém e uma pessoa ser cheia de Deus, e de repente passar a falar outras línguas, ser revestida desse poder. Então o que Simão pede tem uma motivação errada. Nós temos tantos exemplos. Por exemplo,
a oferta de Abel e Caim. Deus recebe a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Por quê? Porque a oferta de Caim teve uma motivação errada. A Bíblia diz que Abel levou dos primogênitos, das primícias do seu rebanho, enquanto Caim levou no final da colheita, ao cabo de dias, a oferta. Então um estava ofertando para honrar a Deus, e o outro estava apenas cumprindo um ritual. E quando a motivação é errada, Deus não recebe. Nós temos um exemplo clássico em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 36. Gosto de ler, então diz assim, ó, então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Essa ilha, Chipre, é ilha muito rica em ouro. Então era um lugar nobre. Versículo 37. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ele tinha uma propriedade, vendeu a propriedade e ofertou 100% aos pés dos apóstolos. Porque nesse tempo da igreja primitiva era assim que o pessoal ofertava. O Espírito de Deus, se movia tão forte que eles não dizimavam apenas, não davam apenas 10%, eles davam tudo. Só que você sabe que sempre tem aqueles que não estão no mesmo Espírito. E diz o capítulo 5, versículo 1, um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, olhando o que Barnabé tinha feito. Acredito eu que tiveram inveja e o desejo de fazer o mesmo, em busca de uma autopromoção, em busca de querer ser visto, ser notado pelas pessoas. Só que quando você não é original, você não consegue fazer. Aqui diz que ele vendeu uma propriedade, e o versículo 2 diz, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então veja bem, digamos se o cara vendeu uma casa por 100 mil. Então ele olha para aquele dinheiro e diz, não, isso é muito dinheiro, como é que eu vou dar isso tudo aqui para a igreja, rapaz? Não, vamos tirar pelo menos uns 30 mil, 40, porque vamos dar 60. Não tinha problema nenhum ele fazer isso. O problema é que ele deu apenas parte do valor, como se estivesse dando o valor integral. E diz aqui o versículo 3, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti. A casa não era tua, você não precisava fazer isso. E vendida não estava em teu poder o montante, o valor, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, morreu. Então vejam como o Espírito de Deus se movia. O cara faz uma oferta com uma motivação errada, e o resultado disso é morte. Então, queridos, geralmente motivações erradas são ações
que são até boas, são bem vistas. E tem um aspecto religioso, no caso aqui dos crentes. Mas quando o coração está corrompido, quando a intenção do coração é errada, Deus julga. Deus julga a motivação. Mas nós temos na Bíblia também muitas ofertas que teve uma motivação correta. Por exemplo, a oferta de Abraão, que Deus pediu a ele o filho Isaque. E Abraão o entregou. E Abraão ia sacrificar Isaque. E no momento dele imolar o menino, Deus mandou através de um anjo e disse: não precisa fazer isso. Eu já vi que a intenção do teu coração é correta. Sabe, então tudo que Deus busca, irmãos, é a motivação, sabe, é a intenção do seu coração. Tem uma passagem em Marcos capítulo 12, versículo 41. A Bíblia tem muitos exemplos de motivação errada. A maioria delas é sobre oferta. Então eu não estou aqui pedindo oferta, não estou tendo a Bíblia. E como a maioria dos exemplos é sobre oferta, vamos ler. Marcos 12, 41. Marcos 12, 41. E estando Jesus assentado fronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito dinheiro. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Ou seja, essa viúva deu maior oferta que todos, porque todos ali deram do que lhes sobrava, do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. Você veja, muitos ricos davam grandes quantidades, mas Jesus, essa grande quantidade, ele dá do que lhe sobra. Ele tem muito mais. Mas essa viúva está dando todo o seu sustento. Então Jesus chama nesse momento os discípulos e aproveita esse momento para ensinar. E diz: observe, de todos aqui, essa viúva teve a motivação correta de ofertar, porque ela deu tudo do seu sustento. Tem uma outra oferta que está em João capítulo 12, versículo 3, né, que diz assim: então Maria, tomando uma rata de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Olha, queridos, uma palavra dessa, você diz: olha, esse cara é crente, não é? Olha o que ele está dizendo. Para que esse desperdício, desperdiçando algo tão caro nos pés de Jesus? Gente, vamos vender isso e vamos dar aos pobres. Só que isso era só conversa. A motivação estava errada. O versículo 6 diz assim: ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres,
mas porque era ladrão e tinha bolsa. Ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. E tirava o que ali se lançava. Então nós temos muitos exemplos em relação à motivação. E a motivação do seu coração é quem vai definir se você recebe ou não. Se os céus são abertos para você ou não. Se você pediu bem, o Senhor estende a sua mão, Deus abre a sua mão para te abençoar. Mas se você pediu mal, porque a intenção do coração não estava correta, Deus não vai abençoar, queridos. Então nós não vamos ler, mas eu só vou citar Salmos 139, versículo 23 e 24. Fala para a gente examinar o nosso coração. Quando você for pedir algo a Deus, quando você for falar com Deus, examine o seu coração. Porque você pode ser o próprio juiz. E fazer essa autoanálise. Por que eu estou pedindo isso? Por que eu quero isso? Qual a motivação do meu coração? Romanos 12:2, Paulo fala a respeito de você renovar a sua mente, para que você possa discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Filipenses 2:3 e 5 fala a respeito da humildade e serviço, de você se esvaziar de si mesmo, quando você buscar as mãos do Senhor. Porque, queridos, não tem nada de errado em você pedir a Deus, em você buscar algo em Deus. Jesus veio para isso mesmo, para te dar resposta. Mas as nossas mãos precisam estar purificadas. O nosso coração precisa ter a motivação correta. Quando você serve a igreja, você serve por quê? Qual a motivação pelo qual você faz o que faz? Quando você busca uma posição espiritual, qual é a motivação que te leva a essa busca? Isso é somente para alimentar o teu ego? Isso somente é para te autopromover? Ou será que você realmente quer servir o reino? Quando nós buscamos reconhecimento, na maioria das vezes é porque o nosso coração está cheio de motivações erradas. Sabe, porque a Bíblia nos ensina, queridos, de capa a capa, que a nossa recompensa está em Deus. Então nós vivemos por uma esperança futura. Então, se nós trabalhamos buscando uma recompensa humana, ser visto pelos homens, o próprio Jesus diz: olha, vocês que fazem isso já receberam a recompensa, não tem mais para receber. Em 1 Coríntios capítulo 3, nos ensina a fazer todas as coisas pela prática do amor. Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos ensina a fazer todas as coisas na dependência do Espírito Santo. Dependemos do Espírito Santo, para que a gente possa ter motivação correta. Tiago capítulo 4, versículo 8. Diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então você veja que o versículo manda limparmos as mãos, quando nós nos achegarmos a Deus. E esse o limpar das mãos está se referindo à purificação do coração.
a que tenhamos uma intenção correta ao nos aproximarmos de Deus e buscarmos o favor de suas mãos. Amém? Mateus 27, 24. Gente, veja essa parte aqui. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia. Tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. Então, quando Pilatos lava as mãos, o que ele está dizendo? Olha, eu não estou nessa obra. Eu não estou envolvido nesse feito. Porque quando falamos das mãos, nós estamos falando daquilo que fazemos, daquilo que construímos, daquilo que edificamos. As mãos se referem aos feitos. Então Pilatos está dizendo: eu não tenho participação nesse feito da crucificação de Jesus. Então eu estou purificando as minhas mãos, estou lavando as minhas mãos nesse negócio. Então você olha qual a motivação das pessoas em pedirem a morte de Jesus, os religiosos: inveja, orgulho, soberba, rebeldia, insubmissão. Sabe, irmãos, nós temos esse problema de insubmissão. Temos dificuldade de nos submeter, não é? Quem não já desobedeceu aos seus pais? Os pais te disseram algo, mas desde criancinha você tem esse problema. Você passa por cima da palavra. Você tem dificuldade de obedecer. Todo mundo, não é, tem essa dificuldade, porque isso faz parte da carne. São as obras carnais, a natureza carnal que está em nós. Tem orgulho, tem inveja, tem rebeldia. Não se submete. Então Jesus em João 1 João capítulo 5, versículo 14, 1 João 5, 14, ele diz: e esta é a confiança que temos nele. João dizendo que se pedirmos alguma coisa de suas mãos, segundo a sua vontade, com a motivação correta, ele nos ouve. Então, se queremos ser ouvidos por Deus, se buscamos um favor e queremos alcançá-lo, o que pedimos precisa ter uma motivação correta, precisa estar dentro da vontade de Deus. Não pode fazer parte de uma autopromoção, não pode fazer parte de um egoísmo, não pode fazer parte de um orgulho, de uma rebeldia, porque Deus não ouve. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina: quando você pedir, diga, seja feita a tua vontade. E por quê? Porque a vontade de Deus sempre é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita. E quanto lavar os pés? Na última ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos. Eles estavam prestes a entrar num ambiente onde eles iriam estar sem a presença física de Jesus. Então era um tempo de desafios. E eles precisavam estar com os pés limpos para o caminho que estava diante deles. Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim:
vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a palavra é água que limpa, que purifica. Por isso que a gente cultua todas as semanas, todos os domingos. Porque o que está acontecendo aqui hoje, nesse momento, é o lavar pela água da palavra. Então, lavar os pés fala de uma purificação diária. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele está falando de uma purificação que eles teriam que ter diariamente. Porque dependendo do lugar por onde andamos, nós sujamos os nossos pés. E não falo apenas de lugares físicos, porque os lugares físicos também sujam os nossos pés. Se você anda por lugares onde a imoralidade está ali, lugares onde existem chacotas com a Bíblia Sagrada, com o Evangelho, lugares onde há bebedices, onde há uso de drogas, lugares de críticas, de piadas, são lugares que sujam os nossos pés. E nós precisamos nos purificar, irmãos. Sabe, pela palavra, nos enchendo da palavra, que é a água que limpa os nossos pés. Nós também andamos por lugares espirituais com os nossos pensamentos. Quantas vezes o seu pensamento vaga por lugares que são imundos, que são sujos? Quantas vezes o seu coração está num lugar de ofensa, de mágoa, de traição, de revolta, de vingança? Então os pés falam da purificação do nosso caminho. Por onde você está andando? Em que lugares você está indo? Porque os nossos pés revelam um fundamento em que estamos firmados. Qual é o fundamento que te sustenta? Onde você está firmado? Os pés falam do teu fundamento. Salmos 103, versículo 7, diz assim: que Deus fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ou seja, o que Deus mostrou para o povo de Israel foram suas mãos, que são os seus feitos. Mas o que Deus mostrou para Moisés foram os pés. Fez conhecidos os seus caminhos. Então caminhos falam dos pés e feitos falam das mãos. Então enquanto as mãos falam dos milagres, das bênçãos, das obras, os pés falam da missão, do cumprimento de um chamado, de uma resposta a Deus, da sua vida. Caminhos falam dos pés. E aqui nós estamos percebendo que o caminho dos pés é muito mais importante do que os feitos das mãos. Porque o caminho dos pés Deus mostrou para Moisés. São lugares espirituais. É o lugar onde você está firmado. Então os caminhos dos pés sempre vai ser um nível maior, mais elevado, do que conhecer apenas as mãos de Jesus. E a gente sabe que hoje muitas pessoas buscam apenas suas mãos, os seus feitos, os milagres, as suas bênçãos.
Mas ninguém, ou melhor, poucos são aqueles que querem colocar os seus pés no caminho. Poucos são aqueles que querem com os seus pés entrar no lugar santíssimo. Poucos são aqueles que com os seus pés entram num ambiente espiritual de adoração, de oração, de humilhação, de obediência. E foi esse caminho que Deus mostrou a Moisés. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Então eu te dou uma dica. Antes de buscar as mãos do Senhor, use os pés para entrar onde a presença de Deus está. Porque onde os seus pés estão, Deus não tem problema de abrir suas mãos. Você sabe que quando Jesus foi crucificado, os homens feriram suas mãos e os seus pés, né? Feitos. Ali estava sendo crucificado. Em atenção a Deus, a sua obra, os feitos. Suas mãos ele estava dando aos homens. E os seus pés, o caminho por onde somos salvos, redimidos. Os nossos pés, queridos, fala do ambiente que nós estamos, de uma entrega total e absoluta do coração. Salmos 12, Salmos 121, versículo 1. Olha o que Davi diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. As mãos. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olha o versículo 3. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Então Deus não quer que os teus pés vacilem. Porque se os teus pés estiverem bem firmados, as mãos do Senhor sempre estará pronta para te abençoar. Amém? Gente, então, finalizar, quero falar de algo que está relacionado com o nosso caminho. São 3 coisas que a gente precisa considerar. No nosso caminho, irmãos, existem coisas que não mudam. Existem coisas que são transformadas, coisas que mudam, que são transformadas. E existem coisas que permanecem e outras que não. Então vamos finalizar dando uma observada nessas 3 coisas. O que não muda, o que eu não posso mudar. Tem tantas coisas, vou falar algumas delas. Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus, ele não muda. Sua misericórdia não muda. Ele vai sempre perdoar. A sua bondade não muda. Então eu não posso mudar Deus. Eu não posso abrir uma igreja mudando o evangelho, porque eu quero que Deus mude, não eu. Então Deus, ele não muda. Tiago capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então isso não muda.
O homem, por mais perverso que seja, sempre será as primícias de Deus, da sua criação. Casamento, conceito de casamento, isso não muda, porque Deus criou o casamento. Então, casamento, querido, sempre vai ser entre um homem e uma mulher. O homem pode gerar outras leis que digam, não, o casamento pode ser entre duas mulheres, pode ser entre dois homens, pode ser entre um homem e um cachorro. O homem pode criar essas leis. Mas o princípio nunca vai mudar. Deus, ele fez macho e fêmea. E deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Isso não muda. O conceito de família também não muda. Família é um projeto de Deus. É um homem, mulher e seus filhos. Isto é uma família. Então o homem pode tentar mudar, mas isso não muda. O conceito sobre o sexo também não muda. Sexo é para o casamento, fora do casamento é pecado. Isso nunca vai mudar. Por mais comum que isso, esteja na sociedade, Deus não muda. Sua palavra não muda. Diz assim, os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Por quê? Porque Deus não muda, o evangelho não muda. Jesus não muda. A Bíblia diz que ele é o único caminho que nos leva a Deus. E isso nunca vai mudar. Se o homem achar que existe um outro caminho, ou criar um outro caminho, um outro jeito de se chegar a Deus, isso é apenas fruto de uma imaginação, isso não é real. Porque o que é real é que Cristo é o único caminho. Sua aliança com o homem também não muda. Isaías 54:10 diz, porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Então, queridos, por mais que você pense que Deus se esqueceu de você, Deus, ele não muda. Ele fez uma aliança de redenção. E sempre que você olhar para ele e buscar as suas mãos, mas buscar também os seus pés, o Senhor te recebe. E ele te dá paz. Amém. A aliança que Deus fez com Noé, essa nunca vai mudar. A aliança que Deus fez com Abraão, por meio de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso não muda. A aliança que Deus fez com Jacó, isso não muda. A aliança que Deus fez com Jesus e com a sua igreja, isso nunca vai mudar. Então eu preciso compreender que existem coisas que não mudam. O conceito de pecado nunca vai mudar. Eu posso inventar, imaginar, criar tantas leis, mas o conceito de pecado não muda. Prostituição sempre vai ser pecado, isso não muda. Mentir sempre vai ser um pecado, isso não muda. Então, o conceito de pecado, irmãos, não muda. Existem coisas que são transformadas. Quem é transformado? Eu e você. Deus não é transformado. Por quê? Porque ele é perfeito. Deus está na sua totalidade. Por isso que ele não muda. Por isso que ele não pode ser
transformado. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, diz: o caminho de Deus é perfeito. Então não existe transformação no caminho de Deus, porque o seu caminho é perfeito, e aquilo que é perfeito não pode mudar, não pode ser transformado, não pode se acrescentar nada. E a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Você crê nisso, queridos? O Senhor é o escudo de todos os que nele confiam. 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz também que no amor não há temor, antes o perfeito amor, porque o amor de Deus é perfeito, então o amor de Deus não se transforma. Porque não há mudanças, porque o amor de Deus é perfeito. Romanos 12, 2 diz também que a vontade de Deus é perfeita. Então aquilo que é perfeito não pode ser transformado. Por que nós somos transformados? Porque nós somos imperfeitos. Você sabe que o próprio Jesus teve que renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque a vontade do Pai é perfeita. Foi assim no Getsemane, que ele disse: Pai, se possível, passa de mim nesse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Por quê? Porque a vontade de Deus é perfeita. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, 2 Coríntios 18, diz assim, ó: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então veja bem, nós que somos imperfeitos, somos transformados de glória em glória. Então deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa que hoje, sabe, no seu conceito não vale nada, porque é irresponsável, porque é preguiçoso, porque é falso, porque mente, porque rouba, não sei o que é. Pode ser tudo de ruim. Você sabia que há a possibilidade dessa pessoa ser transformada? E se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mente mais. Você já viu que tem gente que diz assim: ah, o cara fez tudo que não presta e depois vai para a igreja e diz que é crente. É isso mesmo, querido. Igreja existe para esse fim. Para quem precisa, para pecadores, para doentes, para que sejam transformados. Transformados de glória em glória. Então tenha esperança com esse homem que está do seu lado, mulher. Há esperança. Esse indivíduo pode ser transformado. Tenha esperança, homem. Essa mulher pode ser transformada. Porque a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Olha a nossa última transformação, 1 Coríntios 15, 51. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então essa é a nossa última transformação. Receberemos um corpo não de carne, receberemos um corpo que não é corruptível, porque esse corpo, ele envelhece, ele adoece,
ele morre, ele tem um tempo. Mas aqui Paulo está dizendo à igreja de Coríntios: quando Cristo voltar na ressurreição dos mortos, nós ressuscitaremos num corpo incorruptível. Ou seja, o tempo não vai poder danificar esse corpo. E viveremos eternamente, porque receberemos um corpo sem corrupção, que não pode sofrer abalos, que não morre. Como se diz, eu não sei, mas ele sabe muito bem. Amém? Jesus, inclusive, né, a palavra de Deus nos faz promessa que estão no passado, que estão no presente, que estão no futuro. Por exemplo, no passado, Romanos 8, 29, diz: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Então, antes de você nascer, você foi predestinado a ser parecido com Jesus. Por isso que nós somos transformados, e a nossa última transformação nos faz alcançar a estatura de Cristo. Então, isso é uma promessa que está no passado, que diz assim: também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então essa é uma promessa que está no passado, e a promessa que está no presente, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletido como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem de Jesus. Então, querido, esse é o princípio da igreja. Você está aqui e ser cada dia melhor. Essa transformação precisa estar acontecendo em você, senão você não está dentro do processo. Se hoje você está pior do que no ano passado, está errado. Você precisa estar melhor. Você precisa estar tendo mais facilidade de perdoar. Você precisa estar mais cheio de Deus. Você precisa ter mais disposição de servir. O seu coração precisa estar mais quebrantado. Você precisa estar muito mais cheio do amor de Deus. Porque nós estamos nesse processo de transformação para espelhar a glória de Jesus, a glória do Senhor. Estamos sendo transformados na mesma imagem. E quando que esse processo vai se completar? Na promessa que está no futuro. 1 João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Então ainda não foi manifestado o que você será. Mas sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Quantos carregam essa esperança? Irmãos, você precisa encher seu coração de esperança. Se você anda carregando essa esperança, de que um dia, quando Cristo se manifestar, você será como ele, você tem motivo, e um motivo correto, para servir a Deus, sabe, para carregar no seu coração o evangelho de Cristo e permanecer. 2 Timóteo 2,11. Sabe, queridos, você precisa permanecer em Cristo. Você está sendo transformado, e tudo que for transformado precisa permanecer. Não retroceda. 2 Timóteo 2,11. A palavra fiel é esta: que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos.
Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos fiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, o primeiro princípio, Deus permanece fiel. Porque fidelidade está na identidade de Deus. Ele não pode mudar, então Ele permanece sendo o que Ele é. Mas quando se dirige a você, em João capítulo 15, versículo 16, diz que todo fruto que nós damos precisa permanecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então nosso fruto precisa permanecer. Você precisa permanecer crendo na palavra de Deus. Você precisa permanecer em santidade. Você precisa permanecer trabalhando na obra. Você precisa permanecer servindo. Você precisa permanecer orando. Porque o fruto que não permanece de nada vale. Todas as pessoas que um dia eu preguei, que se perderam, que voltaram para o mundo, eu não tenho recompensa dessas pessoas. Porque esse fruto não permaneceu. Eu só tenho fruto, resultado, recompensa dos frutos que permaneceram. Paulo diz: eu esmurro o meu corpo todos os dias e o reduzo à servidão, para que eu permaneça de pé, para que eu permaneça crendo, para que eu permaneça salvo, para que Cristo permaneça em mim. E você sabe, queridos, que qualquer coisa é fácil para começar. Agora, difícil é permanecer. É muito fácil levantar a mão, aceitar Jesus e confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Mas eu quero ver você permanecer em Cristo. Quero ver você permanecer em Cristo. Tudo na vida é assim. É muito fácil começar uma empresa. Difícil é permanecer aberta. Muito fácil começar uma igreja. Difícil é ela permanecer de pé. É muito fácil começar um casamento. Difícil é permanecer nele. Por isso que Deus diz: o fruto tem que permanecer. Porque se não permanecer, de nada vale. Lucas 9,62, Jesus disse assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém. Se você lança a mão do arado e você olha para trás, você não está apto para o reino de Deus. Apto para o reino de Deus são apenas aqueles que permanecem. Tem que permanecer, queridos. Tem que ser fiel até o fim. Se não permanece, a sua declaração de fé que um dia você fez, de nada vale. Não é assim que Jesus diz? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu curei em teu nome, eu profetizei. E Jesus diz: eu não vos conheço, porque eu só estou vendo as mãos de vocês, os feitos. E cadê os pés? Por onde vocês andaram? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta, queridos, oferecer apenas as mãos ou buscar apenas as mãos do Senhor. Você precisa ter os pés nesse firmamento. A palavra de Deus precisa ser lâmpada para os teus pés e precisa ser luz para o teu caminho. Porque se os teus pés permanecerem nele, Deus não terá problema para te abençoar com suas mãos. E o trabalho de suas mãos também será purificado. Amém? Então vamos colocar de pé, por favor.
1 João capítulo 2, versículo 28. 1 João 2, 28. Diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, porque nele tudo permanece. Em João 15, 9, Jesus diz: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, lá em João 15, 10. João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Olha só, Jesus diz: como que você consegue permanecer em mim, no meu amor, guardando os meus mandamentos? Ele diz: do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e eu permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo, a minha alegria permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Então, no reino de Deus, tudo precisa permanecer, queridos, porque Deus é eterno, Deus é um Deus permanente. Você precisa permanecer no caminho, você precisa permanecer trabalhando, servindo a igreja. Você precisa permanecer na palavra, permanecer crendo, permanecer em oração. Você precisa permanecer, não desfaleça. E creia que pessoas são transformadas. Pessoas são transformadas. Não creia. Enche o teu coração de esperança, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E quando a alegria de Deus vem, Jesus diz assim: o meu gozo vai permanecer em você, a minha alegria vai permanecer em você. Você crê, queridos? Amém?